Oi, eu sou a Aline e esse é meu canal no YouTube, Aline e os Livros. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema muito importante que perpassa toda a nossa vida, desde que somos bem pequenas até nossos últimos suspiros. É o tema das horas. Vocês querem saber mais sobre isso? Então me acompanhem aqui nesse vídeo. O tema das horas é um tema muito importante. Quem nunca se viu um tanto quanto constrangido, sem saber como fazer, sem saber como ensinar as crianças a importância da hora, a importância da pontualidade e também a importância de saber identificar que horas são? Então, para responder a essa pergunta e para orientar também um pouco pais e professores, eu trouxe aqui hoje 3 livros que trabalham de formas diferentes a questão da hora, a importância do tempo, da pontualidade e a história da nossa relação com o tempo e com as tarefas da vida, do cotidiano. Foi um dos primeiros livros que eu usei e esse livro aqui, ele não traz exatamente uma história, portanto ele não tem spoiler. Eu vou mostrar para vocês algumas partes deles, algumas páginas. E o legal é que ele tem um reloginho. Então a criança pode ver, pode ir marcando a hora, pode ter mais familiaridade com o ponteiro dos minutos, das horas. Ele não tem o ponteiro dos segundos, mas o básico dele tá aqui. Então aqui é o horário de ir para a escola, olha, 7h30 é o horário de sair. E aí depois vocês podem mostrar para as crianças qual o horário que ela acorda. Isso é bem importante. Então conta aqui a história da família, uma família de coelhinhos, é um cachorro, um coelho mais ou menos. E aqui tá o cotidiano deles, o sol tá acordando, então as crianças pequenas ficam bem fascinadas com isso. Aqui é a escola, então olha lá, na escola também tem os horários, também o reloginho funciona, tem horário para tudo. Isso dá uma ideia de limite, de início, de fim, que é muito importante, traz conforto, segurança para as crianças e também vai ensinando a passagem do tempo e como é que o dia funciona. Estabelece uma programação. Mostra também como é o cotidiano da família, o horário do dever de casa, das atividades de lazer, o horário que os pais chegam em casa do trabalho, o horário de ficar em família. Então é um livrinho bem legal, curtinho, tem imagens bonitas, sugestivas, até mesmo românticas da família. É um livro da Ciranda Cultural. É um livro mais inicial para as crianças que estão assim bem pequenas, tendo que se familiarizar mais rapidamente, mais concretamente com essa questão da hora e do tempo. Esse outro aqui, Atividades Fáceis de Apagar, é um livrinho que vem com uma caneta e você pode desenhar aqui nesse reloginho, tem um relógio grande e tem também um reloginho menor, onde a criança pode desenhar os ponteiros. Muitas crianças têm dificuldade em ver as horas num relógio com ponteiros. Estão muito acostumadas hoje em dia com a hora no celular, com a hora digital, com esse formato digital. E é importante saber reconhecer, olhar para o relógio de ponteiro e saber olhar, bom, são 7 horas, são 9 horas, são 10 horas e 15 minutos. Isso é muito importante para o raciocínio delas. Muitas vezes as crianças erram questões de prova porque não sabem ver a hora num relógio de ponteiros, sabem? Estão acostumadas só com esse formato digital. Então é legal as crianças saberem isso. E ele aqui, inclusive, dá as instruções. Olha, desenha o relógio, desenha os ponteiros marcando 6 horas no relógio. Aí ele diz, olha, o ponteiro grande fica no 12, que é o ponteiro dos minutos, e o ponteiro pequeno no 6. Então ele vai orientando e traz elementos também aqui do dia. A hora de dormir, a hora de acordar, a cama, a hora do café da manhã. Olha, você não pode passar o dia inteiro usando pijama, tem hora para usar pijama, então isso ajuda também as crianças a se engajarem nas menores tarefas. E às vezes isso é muito difícil para muitas famílias, colocar as crianças naquele ritmo de trocar o pijama, de ir tomar banho. Então ensinar, explicar um pouco para elas como funciona, embora pareça óbvio, muitas vezes isso funciona através dos livros, até mais do que filmes. A criança toca no livro, toca no ponteiro,
tem contato com esses objetos que fazem parte do cotidiano delas, então é bem importante isso. E aqui elas podem desenhar. Para crianças um pouquinho mais velhas é um livro também ideal. Olha aqui o horário da escola, do lanche, a hora do almoço na escola, aqui a hora do jantar, os alimentos, os pratos, o que se usa, o jantar à mesa, sem televisão, que é importante, e a hora do soninho, que é uma hora realmente mágica, que deve ter um ritual, os livros, o que vai ser lido, o ambiente do sono. Claro, nunca dá para fazer o ideal, o perfeito, mas é sempre bom ter uma meta, um planejamento, e isso já dá pra gente atingir alguns objetivos na educação. Então aqui, esse é um livro para uma criança um pouquinho mais velha. E esse aqui é um livro mais filosófico. Ele é da editora Salvat. É um livro polonês. Ele foi escrito por uma autora chamada Małgorzata Strazalkowska. Vejam vocês. E ele fala sobre a história dos relógios, da relação do homem com o tempo. Então aqui no final, vocês vão ver os tipos de relógio, de unidades, de elementos, instrumentos usados para marcar o tempo, a passagem dele, desde o início das culturas. Então, o relógio de sol dos egípcios, as vasilhas com água dos gregos, depois a clepsidra, a ampulheta, e na era moderna o relógio mecânico, o relógio de bolso e até o relógio digital, que nós temos mais hoje em dia, até nos celulares. Eu gosto desse livro porque ele conta a história da relação com o tempo e também porque ele tem rimas. Vejam vocês essa parte. Na vida moderna atual, o relógio é fundamental. Somos dependentes das horas que marcam o ritmo vital. Então, a rima também é muito importante para estimular a leitura, a musicalidade, a repetição, a memorização das palavras. Isso ajuda bastante na educação. E também ajuda a fazer com que a criança possa entrar no ritmo da vida, no ritmo das atividades e ir ganhando responsabilidades. Então, esse aqui foi um vídeo sobre 3 livros que eu acho bem legais para introduzir a noção da hora, para contar um pouco da história do tempo e da relação do homem com o tempo, que eu acho tão importante, que eu vejo muitas pessoas terem dificuldade em apresentar e muitas crianças com um pouco de dificuldade em aprender e entrar no ritmo da vida. Então, livros não são apenas uma viagem, uma abstração sem sentido, eles fazem a gente se enraizar na vida concreta, na vida prática, no pragmatismo que é preciso ter na vida, e isso desde pequenos. Então ficam aqui 3 dicas de livrinhos essenciais para as crianças e também para os adultos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, de compartilhar os vídeos e de curtir para ajudar o canal a crescer. Tchau, tchau!